Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que a bondade imensa de nosso Pai, através de Jesus, nosso Mestre, possa nos alcançar, adentrando nossas almas, tornando formosos os nossos corações, para que honremos a nossa condição de filhos do Altíssimo, filhos da luz, filhos do amor. A moldura que podemos dar à grandiosa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessas comemorações do seu Sesc Centenário, dos seus 150 anos de publicidade, se torna pobre na linguagem humana, tendo em vista o que este livro libertador por excelência, o que esta obra de iluminação de consciências tem conseguido fazer na história da humanidade a partir do momento em que ela veio a lume. A missão da doutrina espírita foi profetizada por Jesus Cristo quando esteve entre nós, há 2000 anos, compreendendo as lutas imensas da evolução, os desafios para desbravar os territórios íntimos da alma no processo evolutivo pertinente a um mundo como a Terra, um mundo de matéria densificada, em que os espíritos tomam corpo e passam a executar atividades primeiramente dentro de um plano de necessidade para sobreviver. O instinto de sobrevivência é uma lei, porque é a lei de conservação estudada e esquadrinhada pela doutrina espírita. Essas necessidades são atendidas, mas na medida em que atendemos essas necessidades, a alma começa a desbravar potenciais de inteligência, de sensibilidade. Deus é tão sábio que Ele conjuga a força do instinto da sobrevivência com os valores morais decorrentes de tudo aquilo que se faz para então sobreviver. De modo que o tempo foi o artífice da experiência. E a experiência enalteceu a sabedoria a partir dos conhecimentos somados. Quando analisamos, pelo estudo da doutrina espírita, que é um fechamento de um ciclo evolutivo, toda a trajetória multimilenar da nossa caminhada de reencarnação em reencarnação, porque ninguém fica definitivamente no plano terrestre. Tudo é mutante. Todas as coisas se alteram. Todos os valores expandem-se pelo fenômeno do progresso que nunca se estanca. Observando esse périplo, essa natureza essencial da vida de promoção, de expansão de potenciais, nós chegamos a um momento culminante, que foi o momento em que o grande trabalhador do Cristo, tomando corpo, se preparando e entrando no campo da pesquisa, para então desvendar um fenômeno que se tornara comum à época em que viveu. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que toma um pseudônimo para não confundir a obra dos espíritos com a obra que lhe consagrara o nome na sua pátria, a França tão querida. Naquela época, o professor Rivail debruçou-se em cima dos fenômenos das mesas girantes. E a partir dali, daquela fenomenologia que havia nascido na América do Norte e contaminou a Europa, especialmente naquele berço cultural do mundo à época, a França iluminista, positivista, nos seus arroubos filosóficos, na sua cultura que orientava vários povos do nosso mundo.
nós vamos perceber que ele consegue extrair a essência de tudo aquilo e logra as respostas, dando nome aos acontecimentos e aos bastidores dos acontecimentos, porque os artífices eram os espíritos, que então vinham falar da vida para além dos véus de matéria, que nos tornam obtusos, impedindo-nos de enxergar mais além. Embora todos os sinais e todos os fenômenos que são corriqueiros às nossas existências e à nossa marcha de progresso e elevação. Chegava à terra o Consolador prometido, e se cumpria aquilo que Jesus profetizara como uma promessa aos corações que lhe amavam. Mas eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo quanto vos tenho dito. O Espiritismo rasga os véus dos mistérios, rompe com o misticismo, que era uma vertente, pela intuição, pelo esforço de muitos, mas sem base científica clara, objetiva, que pudesse deslindar esse mundo que ninguém consegue apalpar, mas que se tornou visível e palpável por mecanismos que foram estudados, e assim nasceu a ciência espírita, delineando os fenômenos, experimentando-os à exaustão dentro das possibilidades oferecidas pelo mundo espiritual. Começamos a compreender a vida na sua extensão, na sua infinitude, na sua grandeza, e compreendemos como nunca porque Jesus havia se portado daquela forma. O meu reino ainda não é deste mundo, afirmara o Senhor. E com a moldura que a doutrina espírita, como ciência de desdobramentos filosóficos, dá às questões da vida infinita, Deus, o Espírito, a imortalidade, a evolução, nós começamos então a adentrar esse universo divino das parábolas, dos ensinos, da transcendência do Cristo. Vós sois deuses, afirmava o Senhor. Podeis fazer o que faço e muito mais, se o quiserdes. Nunca compreenderíamos a extensão da sabedoria do Cristo amado, a beleza de seus feitos, a sua ascendência moral irretocável na governança do nosso planeta, sem o auxílio das chaves que então chegavam pelo Espiritismo. Allan Kardec, preparado adredemente para a missão que levou a cabo, com toda a grandeza dos espíritos missionários que se mostram à altura do tentame, porque leais, fiéis à obra, ao mestre incomparável que os guia de mais alto. O próprio codificador teve a oportunidade de dizer na Revista Espírita que o Espírito Verdade tinha nome próprio: Jesus. Em muitos momentos, o Senhor, em pessoa, apresentava-se no singular, como podemos conferir nos textos do próprio Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos observar que em outros momentos fala-se no plural. E nessa hora, a pleiade de espíritos que o representa, o conjunto de espíritos superiores que falam em nome dele. Nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, que é a introdução da obra, nós vamos ver as assinaturas, em que ele e os seus representantes assinam. Além do Espírito Verdade, nós temos ali um João Evangelista, nós temos ali Swedenborg e tantos outros. E entendemos que a obra é coletiva e o mestre é o regente dessa orquestra divina.
E observamos uma coerência, uma planificação didática na apresentação de tudo aquilo que enfeixava a terceira revelação de Deus aos homens, a doutrina dos Espíritos. Não a doutrina dos homens, sempre tendenciosa, sempre relativa, sempre falha, nesse ou naquele capítulo. Mas a obra plena, aquela que enfeixa a nossa história e que é capaz de não somente fechar um ciclo, mas de abrir uma nova era, a era da regeneração. A obra espírita ela fecha ou enfeixa aquilo que foi um ensaio durante muitos e muitos milênios da nossa era. Porque consideramos apenas, na base da pesquisa, 4, 6 mil anos de documentos que falam do nosso processo evolutivo. Mas os espíritos, como Emmanuel, através do grande missionário Francisco Cândido Xavier, o doce Chico Xavier de todos nós, que iluminou o Brasil, espiritualizando essa pátria, deixando irradiar uma luz nova para o mundo inteiro, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como instrumento da alta espiritualidade. Por trás de Emmanuel, por trás de Bezerra, por trás dos benfeitores que se comunicavam e que orientavam o médium, estavam os apóstolos do Cristo, como Paulo, como Pedro, como Estevão. Nós temos todo um cortejo de resgate do cristianismo primitivo nessa obra do Consolador, porque esta é a culminância do trabalho. Sem o espírito crístico, a Terra jamais alcançaria a posição de regeneração a que aspira. Todos os sofrimentos, todas as misérias funcionam por exoneração de cargas deletérias, tóxicas, produzidas pelas nossas mentes, pelos nossos corações. E por isso a obra passa a ter um contorno especialíssimo. O livro dos Espíritos surge no mundo como uma síntese dessa doutrina gloriosa. E essa doutrina é exposta dentro de uma metodologia extraordinária. Voltamos àquelas técnicas ou aquelas práticas de um grande sábio da antiguidade na Grécia, Sócrates. Allan Kardec e os colaboradores indagam do mundo espiritual e começa um diálogo novo de esclarecimento e de redefinições, de temas magnos para a vida. O livro dos Espíritos é o entendimento da Terra com o além e as respostas do além superior para os homens que se preparam para esse grande futuro na pátria espiritual. Trazida a lume a 18 de abril de 1857, por isso abril é um mês muito rico para nós, nós vamos perceber que há uma preocupação do codificador após a publicidade dessa primeira obra, que abala a Europa daqueles tempos. Uma Europa positivista, uma Europa negadora da religião, por causa das transformações filosóficas e sociais e políticas. A obra é um sucesso na sua época. E o codificador, percebendo que os homens necessitam se emancipar e se ocupam com a mediunidade e descobrem na mediunidade o grande instrumento de transcendência dos seres, para que possam alcançar posições novas, mentalidade renovada, ampliação de consciência. Então, com o zelo que lhe era próprio, orientado pelo seu guia maior, o Espírito Verdade, expressando a própria natureza crística do Senhor, ele prepara a segunda obra que lança o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, perdão. E o Livro dos Médiuns trabalha a ciência, a metodologia de intercâmbio, para que as pessoas pudessem ter êxito
nas suas tentativas, nas suas buscas, na sua emancipação, enquanto seres espirituais internados num corpo físico. O livro é todo ele uma ciência dos novos tempos. Porque desde as premissas, começando por há espíritos, uma indagação, nós vamos perceber um movimento inteligentíssimo em que se soma informações espirituais dadas por aqueles que orientavam pela mediunidade, somada à experiência de quem se lançou ao terreno sem saber de nada. E que aprendeu dia por dia com as dificuldades e os desafios e os perigos que isso representa. Quantos hoje na sociedade, alheios aos documentos que existem no Consolador prometido por Jesus, hoje materializados no Espiritismo, são vítimas de espíritos que enganam, espíritos que invadem suas vidas, que criam cisâneas, que criam divisões, que criam ódios, que geram posicionamentos ridículos, obsessões as mais pérfidas. Ignoram a grande obra, o Livro dos Médiuns, que é um tratado único, ímpar na história da humanidade. Porque chegou a ciência para explicar toda a fenomenologia que existiu em todos os tempos e que foi interpretada dentro de um campo todo místico ou mitológico, ao sabor das paixões humanas, como ainda nós observamos na sociedade. Mas era preparação. A verdade em síntese no Livro dos Espíritos. A ciência do intercâmbio desdobrada para justificar, comprovando e predispondo ao intercâmbio, porque o mundo nunca mais seria o mesmo. A doutrina espírita tem uma autoridade inabalável. A questão de não crer é de foro íntimo, mas é uma ciência que nada nem ninguém abala. Quanto mais o tempo passa, mais ela se engrandece, porque a maturidade chega à sociedade que passa a reverenciar os fenômenos. O Espiritismo é hoje uma base da sociedade preparando-a para os novos tempos. É o grande instrumento que vai filtrar no tempo todos os fenômenos que interessam a vida inteligente, a vida moral. É esse instrumento. Depois que ele se implantou, nunca mais a sociedade poderá viver sem ele. Porque ele é universalista. Independentemente de estar dentro do centro espírita, os princípios espíritas nortearão o pensamento das humanidades que se sucederem no rumo do grande porvir, que é a evolução plena e a perfeição de todas as almas. É uma linguagem para os novos tempos. Tempos que estamos tentando preparar. Mas como ciência, como filosofia, somente não bastam. Porque se a ciência mostra, patenteia, comprova dentro da fenomenologia, porque o conhecimento vem a partir do fenômeno, porque se não acontece nada, nada chamou atenção, então eu ignoro. Mas a partir do momento em que as coisas existem e que elas abalam e que as teorias não conseguem explicar, isso acontece muito na medicina. Quando nós temos, por exemplo, enfermidades, entre aspas, que são estranhas e que não se consegue muitas vezes detectar as causas ou explicá-las, lança-se mão muitas vezes do recurso espiritual. E com poucas aplicações fluídicas de um passe, de um tratamento fluídico, o que acontece? Aquilo desaparece. O organismo se harmoniza e muitas vezes se indaga assim, mas por que é? O fenômeno da mediunidade, que já foi considerado problema patológico, é hoje esquadrinhado pela ciência. Hoje nós temos pesquisas sendo levadas a efeito, explicando, sem ter uma explicação clara e objetiva em termos científicos, por que é que uma criatura que ora, que medita, aciona, sem passar pelo córtex, as zonas superiores do cérebro, deixando-as iluminadas. Hoje é uma incógnita.
A mediunidade chama tanto a atenção da ciência que não consegue explicar, como é, por exemplo, que determinadas criaturas, como Zé Arigó no passado, fazia cirurgia e a criatura estava anestesiada sem tomar uma gota de anestesia. E o elemento não sentia nada. Existem ações magnéticas que alteram de um golpe o quadro de uma enfermidade para a saúde. E não se explica com a nossa ciência, que ainda engatinha nesse território, quando não nega. Então nós temos um universo abalando as nossas convicções materialistas. Materialistas. Porque nós fomos criados, somos mantidos dentro de uma filosofia materialista, inclusive pelas ciências. Nós hoje estamos tentando romper na própria área psicológica, psiquiátrica, com esse materialismo engessante, que não permite à criatura estudar a própria alma. E temos autoridades na área médica, da pesquisa médica, trabalhando na ONU, que numa grande revista de circulação anunciou Psiquiatria S.A., mostrando que virou um negócio. E que hoje qualquer estado de alma se torna patologia e se desenvolve um medicamento para então inibi-lo. Mas o único objetivo, ou o maior objetivo, vamos dizer assim, é o ganho financeiro. Isso é uma denúncia que foi feita por uma grande autoridade brasileira que trabalha na ONU, na área da saúde. E nós, muitas vezes, preferimos negar a alma para viver como aqueles que viviam nos manicômios dopados, para ignorar os processos de alma por que passavam, ainda que por meio da obsessão. Mas a obsessão, ela pode ser comparada com a invasão virótica ou bacteriana no organismo que está em defasagem. E quando há uma febre, um surto qualquer do organismo, aquilo é o grito: presta atenção, você precisa se cuidar, você precisa se fortalecer, você precisa se imunizar. Então nós preferimos nos embotar. Então a filosofia não é muito diferente. Com todo respeito aos esforços, que são muitos, para quebrar o sistema e sair desse roteiro comercial de interesse único, exclusivo, para realmente considerar a harmonia da sociedade, a saúde integral da criatura. Mas por essas questões de que ciência só não basta, porque conhecer reencarnação, mediunidade, né? Nós tínhamos um grande companheiro na Federação de Minas, já desencarnado há 7 anos, Honório Abreu, ele dizia assim nas palestras: olha, gente, ficar aqui estudando que existe reencarnação, que existe mediunidade, isso a Globo faz melhor do que a gente. Nas novelas, nos programas, nas entrevistas. O que nós precisamos é aprofundar conteúdos para mudar a nossa vida. Porque só informação não muda ninguém. Se fosse assim, médico não fumava, não é? As criaturas mais preparadas fazem coisas que o ignorante duvida. E por isso o descrédito. Aquilo não deve valer não, porque ele está fazendo. É a criança com o pai. Ô papai, eu aprendi lá no Centro Espírita, na aulinha de evangelização, que quando a gente fuma, por exemplo, o perispírito da gente vai ficando escuro. O obsessor vem junto para fumar junto. Mas o senhor fuma. E aí? E o pai leva o menino para a evangelização. Como é que o pai sai dessa? É questão do exemplo. Nós, geralmente, somos incoerentes. Então, só a ciência, só a informação não basta. A filosofia, a arte de pensar, de raciocinar, é muito importante. Mas os espíritos dizem que é apenas o átrio do templo. Nós ficamos naquela parte em que todas as criaturas ficam. No templo antigo do mundo judeu na Palestina, no templo de Jerusalém, o átrio recebia gentio e judeu. O pagão podia entrar lá. Agora, no templo, não entra. E no templo antigo, o de Jerusalém, existia a área que só os homens entravam, as mulheres não entravam.
E tinha um lugar que só o sumo sacerdote entrava. Os fiéis, por mais destacados, não entravam. Só o sumo sacerdote. E aquilo era um símbolo. Porque em plano de evolutivo, nós passamos pelas 3 fases. Uma é essa mistura. Na primitividade, nós estamos todos misturados. Combina tudo. Pode dar pancada, está tudo certo. O Paulo explicou isso. Quando não se conhece a lei, o que se faz é lei. Mas depois que conhece a lei, há uma seleção. Aí o indivíduo começa a ter caráter. Ele tem uma posição. Depois que ele tem posição e amadurece nela, dentro de um ideal, num clima já, vamos dizer, seletivo, ele vai ter que dar testemunho pessoal. E aí é ele Deus. É quando ele se emancipa, se ilumina, se santifica. Emmanuel deu uma frase para Chico Xavier que resume isso. Ele disse assim para Chico: começar é fácil, é oba-oba, só festa. Continuar é difícil, é quando a gente vai fazendo seleção. Isso cabe, isso não cabe. Chegar ao fim é crucificar-se. Aí o exemplo de Jesus. Ele foi sozinho para o Gólgota. Sozinho. Aquilo é um símbolo para o nosso entendimento. E por que a gente está falando isso? Porque ciência é isso, filosofia, nós estamos qualificando a nossa casa íntima, mas só religiosidade significa santificação. São 3 momentos: caminho, verdade e vida. Quando Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, nós vamos entender 3 momentos. Na evolução isso faz todo sentido. Deus pode estar representando é unidade. Mas Deus é teoria, é crença. Crença muda todo dia. Essas crenças, né? A gente já teve tantas na Terra. A gente já foi budista, já foi taoísta, já foi seguidor de Sócrates. Está formando crenças que vão no tempo. Chega uma hora que todas elas se fundem. Aí vira uma coisa una. Nessa hora eu tenho uma identidade. E eu me preparo para dar meu testemunho. Aí eu vou ter que viver. E viver em plenitude. Essa é a hora da verdade. Então nós temos, depois do livro dos médiuns, que ambienta e que propõe toda a entrega da criatura no intercâmbio com o mais alto, na descoberta da vida espiritual, na descoberta de que o ser é espírito e não um corpo de carne. Aí nós temos a era da religião, ou a religiosidade, profunda espiritualidade. É a hora da reverência do sentimento. É a hora do amor. A cabeça já está formada. Ela já irriga o íntimo e a hora de viver. Nessa hora, só tem um. Essa hora é a hora de Jesus. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, em 1864, pelo grande codificador da doutrina, ele havia recebido várias comunicações. Esta obra abalará a religião, dividirá o tempo. A missão dela é abalar, para edificar por dentro dos corações. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma estruturação espetacular. Há pouco tempo, o nosso querido companheiro, também mineiro, companheiro nosso de grupo, inclusive, Haroldo Dutra Dias, publicou um artigo em Reformador, intitulado Colar de Pérolas. Esse artigo resgata da história, da tradição do povo judeu, do povo hebreu, já com os judeus, uma técnica de estudo chamada harizá, ou colar de pérolas. O colar de pérolas se caracteriza pela riqueza dos elementos que agrupa. A inteligência humana, ou a sensibilidade de quem estuda, agrega peças, expressões da verdade, da revelação, e conjuga formando um colar. E esse elemento
passa a ser enaltecer, enfeitar a sabedoria, o sentimento da criatura. Então é comparado a um colar, que a pessoa passa a ostentar, porque é riqueza que embeleza, somada. Allan Kardec utilizaria essa técnica. E Emmanuel, oportunamente, faria o mesmo. E revelaria a técnica das tradições daquele povo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o grande codificador argumenta de modo extraordinário qual o objetivo da obra e por que, em todas as épocas, os textos sagrados, os Evangelhos, ou o Antigo Testamento, ou as tradições mais altas das civilizações antigas, não eram compreendidos, porque faltavam chaves que pudesse adentrar o seu sentido figurativo, simbológico. Tudo é símbolo numa época em que o misticismo domina. As verdades precisam estar guardadas. Então a gente lembra um caso da verdade passando toda ferida, toda machucada. E quem cruzou com ela foi a parábola. Esse é um caso muito interessante para a gente entender por que é que essas coisas acontecem. Então a verdade saiu na rua, toda machucada. A parábola, toda linda, toda bem trajada, passou e falou assim: verdade. Por que você está assim, tão maltratada, tão ferida, tão renegada, parecendo uma mendiga? Aí ela respondeu assim: pois é, eu tenho esse problema. As pessoas não me querem, elas me detestam porque eu sou a verdade. Sou assim, nua. E as pessoas me renegam, me batem, me lançam no ostracismo, não me querem. A parábola disse assim: já tem uma solução para você. Qual é? Perguntou a verdade. Vou lhe dar um dos meus lindos modelitos e todos vão prestar atenção em você. Você precisa se vestir com beleza. Eu sou a parábola, por isso eu faço sucesso. Todos me aceitam. Essa historinha simples mostra para nós por que é que Jesus teve que falar por parábolas. Ele não podia falar a verdade que a gente não suportava. Por que ele se cala diante de Pôncio Pilatos? Que é a verdade? Pergunta o governador. Vai responder o que para ele? Um homem que vivia de conveniência? Lavou as mãos, porque o mais importante para ele era o cargo. Não defender um homem justo. E ainda com aviso transcendente da mulher, que sonhou que aquele homem era um santo, que era um justo e que tinha que protegê-lo. Então nós vamos compreendendo que chegou um tempo em que o Espiritismo fala claro, questões de 625 a 628 de O Livro dos Espíritos. Guia e modelo, e por que é que tem que repetir? Aí os Espíritos na 628 dizem assim para Kardec: nunca, em nenhum momento da história da humanidade, os Espíritos falaram tão claramente aos homens, sem rodeios. E precisou de um grande linguista, Allan Kardec, um estudioso das línguas, que dominava o problema linguístico, conhecia vários idiomas, dominava vários idiomas, conhecia a fundo o seu idioma francês, para não ter dubiedade, nenhuma palavra, nenhum termo. Ele precisava dar nome às coisas, porque esses nomes ficariam para a posteridade. Quando o Evangelho chega, essa didática é apresentada, o colar de pérolas. Cada capítulo é uma riqueza. Começa com o texto do Evangelho eleito, outros textos extraídos do Novo ou do Antigo Testamento, explicações do codificador, notas, quando necessário, inclusive na introdução, definindo o que eram alguns termos usados e o que representava alguns cargos ou posições religiosas daquela época,
Porque não se destrói aquilo que foi a construção da nossa cultura multimilenar. Nós vamos extrair a essência dela, mas não se destrói. Por isso a chave abre a porta. Porque é como se a gente conseguisse tirar a vestimenta parabólica da verdade, para então estar diretamente com ela. O Espiritismo vai ter esse papel. Quando o Evangelho começa no seu primeiro capítulo, e Kardec diz na introdução, nós precisamos lembrar disso, levantamos apenas a ponta do véu, no que diz respeito a essas pesquisas e esses estudos. Apenas a ponta do véu. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o início de uma trajetória que não tem fim na descoberta de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Dos seus ensinos, da sua vivência junto a nós. É um universo de amor, de sabedoria, que nós começamos a tatear com o auxílio da doutrina espírita. O primeiro capítulo, como não poderia deixar de ser uma premissa, não vim destruir a lei. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Jesus não podia desprezar Moisés e os profetas, mas extraiu a essência do que eles fizeram. O Espiritismo não poderia destruir o cristianismo, mas tirar dele tudo que os homens colocaram. Nós hoje encontramos o cristianismo puro e entendemos por que é que o missionário Francisco Cândido Xavier, reencarnando em 1910, a 2 de abril, trazia a sagrada missão de ser o instrumento de grandes espíritos para resgatar e desdobrar o cristianismo primitivo. As grandes chaves que nós temos para interpretar os evangelhos, o Antigo Testamento, estão em Allan Kardec, em Chico Xavier. Médium da revelação por excelência, que já havia participado como médium da obra da codificação, dito por ele próprio aos amigos de Pedro Leopoldo, Ruth Céline Japet, não é nem Jafé, porque não era francesa, era judia. E ele falava, pronúncia, Naldinho, é Japet, não é Jafé. Ruth Céline, a médium que recebeu o Espírito de verdade, para revisar o livro dos Espíritos. Chico contou para os amigos íntimos, como Clóvis Tavares, como Arnaldo Rocha, como Wallace, como Joaquim Alves e outros muito próximos, que ele, que já tinha visto a Rainha Santa de Portugal, que quando ela chegou no quarto, eles não tinham luz elétrica, e já estava todo mundo dormindo, ele acordado, era um menino de 17 anos. Quando ela apareceu nimbada de luz, ele disse que ficou com tanta vergonha que ele olhava para o chão, ele via o cisco no chão, com a luz dela. Era a Rainha Santa de Portugal que ele visitava. Tinha um amor por ele e falava das nossas gentes peninsulares, Portugal e Espanha, onde Chico havia vivido noutros tempos. E ela pediu a ele que levasse pão para os pobres. E ele pensou assim, meu Deus, eu não tenho pão nem para nós, como é que eu vou levar pão para os outros? E ela, lendo o pensamento, disse assim, não se preocupe, meu filho, farei chegar os recursos às suas mãos. E o Chico começou a caridade dele com os pães, que sempre batiam à sua porta. Às vezes era verdura, às vezes eram outros gêneros, que alguém doava. E assim ele começou a tarefa dele. Mas oportunamente, quando na sua casa sua irmã ficou obsidiada, e então o pai, que achava que era só o Chico que era perturbado e queria interná-lo no Raul Soares, em Belo Horizonte, e só não fez porque ele começou a trabalhar, entrava um dinheirinho e ajudava a família a comer. Então ele desistiu da ideia. Graças a um sacerdote, Sebastião Scarzelo, o Chico disse que começou a estudar, graças ao casal Pena Perácio, que então adentrou o seu lar, levou a irmã para tratar lá em Matozinhos, na cidade vizinha. Ela viveu na sua casa até ficar curada e voltou para o lar. E deu de presente para o Chico, que tinha mediunidade. Eles viram que ele tinha uma missão de receber livros psicografados. Foi a primeira revelação que o Chico recebeu na vida, foi através
da esposa desse senhor, ele então recebeu o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Mas ele não tinha cultura para estudar aquela versão ou a tradução de Guion Ribeiro. Ele não entendia as palavras, ele tinha dificuldade. Não existia biblioteca em Pedro Leopoldo, ele não tinha dicionário em casa. A única pessoa que ele podia recorrer era um dentista que existia na cidade, mas ele não podia interromper o moço no trabalho para poder ensinar para ele o que eram as palavras. E ele orou muito a Deus, a Jesus, porque ele não entendia a obra. Ele não tinha cultura para isso. Então diz ele que um dia, ajoelhado em prece, pedindo auxílio, ele viu um homem nimbado de luz, rejuvenescido, mas com os traços bem arianos, bem europeus. E ele, nimbado de luz, disse assim para ele: desse jeito que eu ouvi de Arnaldo Rocha, estou contando para vocês. Porque foi confidência do Chico para o Arnaldo contou a mim, a Honório, e eu estou passando para vocês. Disse para o Chico assim: minha filha, em retribuição ao que você me fez quando da formação de O Livro dos Espíritos na França, eu vou lhe ajudar a compreender a obra. Era o espírito de Allan Kardec que durante meses ajudou o Chico a estudar O Livro dos Espíritos e o Evangelho, em pessoa. Essa confidência o Chico só fez aos grandes amigos da época, porque ele não podia fazer isso, geralmente, porque o povo ia falar que estava obsidiado. Então, os amigos guardaram isso no coração durante muitas décadas, até que começou a se comunicar quem era o Chico na época e o que tinha acontecido na vida dele. Olha a assistência desse trabalhador. Então, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo começa: não vim destruir a lei. Nós vamos ter alguns capítulos, até o capítulo 6 do Cristo Consolador, formalizando as premissas que atestam que é a chegada do Consolador prometido por Jesus. O outro Consolador que ele ia pedir ao Pai para que viesse à Terra. E ele chegou. Depois ele vai estudar o movimento de espiritualidade das almas até determinado capítulo, para então, ao final, entrar naquele circuito de testemunho, quando nós deixamos o eu, o cuidar de nós e nos entregamos à humanidade. São os capítulos que vão trabalhar ou culminar com as preces, que é a universalização do amor, da caridade. A obra é um monumento que prepara as mentes e os corações para a nova era. Hoje, na Federação Espírita Brasileira, um grande projeto toma vulto, aproveitando o Sesc Centenário de Evangelho. Primeiramente, o estudo da obra, que é desconhecida, porque geralmente se lê um trecho, mas nunca se estuda profundamente. Então se propôs uma metodologia que foi aplicada durante décadas em Minas, por um grande companheiro chamado Honório Abreu. Tomaram a referência do trabalho, da metodologia que o Honório utilizou, que é uma metodologia antiga, utilizada por Kardec, por Emmanuel, e que deu certo. E hoje estão propondo, primeiramente, o estudo sistemático mais aprofundado do Evangelho segundo o Espiritismo, nas casas, para valorizar e compreender o espírito glorioso dessa obra, que nos projeta ao infinito, ou seja, traz o céu para dentro de nós. Porque mudamos a vibração, mudamos os objetivos de vida, porque nós estamos entrando, então, na moral da terceira revelação, no aspecto moral. A profunda religiosidade, a entrega ao serviço do amor, universalizando tudo. E aí, nós vamos conseguir, com essa experiência, adentrar o Novo Testamento. E até o Velho, que tem a ver com o Novo, porque é a base, o alicerce, o edifício e a cumeira. A tríplice revelação. E o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ele tem tríplice aspecto, porque nós temos essa natureza no nosso planeta e nós precisamos enfeixar a obra. Então Jesus, através da doutrina, propõe, resgatando tudo que nos ensinou, tudo que fez por nós e continua fazendo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, nosso Pai que está nos céus. Meus amigos, muita paz. Que o Evangelho segundo o Espiritismo seja o norte para os nossos sentimentos, iluminando-os, santificando-os,
para que possamos encontrar a felicidade real, aquele tesouro que traça não rói e que ladrão não rouba. Que o Senhor nos proteja a todos. Muita paz.